Bem-vindos a mais uma live do Celint. Quem não me conhece, né? Meu nome é Gaspar Carreira, sou conselheiro, um dos sócios do Celint, uma empresa de governança que atua na formação de conselheiros consultivos e na prestação de serviço, na consultoria de governança corporativa para desenvolvimento e democratização desse acesso. Acima de tudo, eu me considero um agente de transformação de pessoas e de empresas para a governança construtivista. Muito obrigado pela audiência de vocês, por estar aqui conosco. Como vocês sabem, né? Se não, a live, eu vou estar conversando hoje com dois convidados, falando da importância da arte da escuta. O Alisson, que nos apoia aqui, ele vai estar dando algumas informações via o chat para vocês, seja o LinkedIn deles, alguma literatura que eles recomendem. Sempre também lembrando de vocês, né? Dos nossos programas, dos nossos eventos, para vocês estarem antenados aí que houve alterações de datas esse ano, tá bom? Então, sem mais delongas, né? Nós vamos falar de algo que hoje, que em geral na nossa cultura latina, a gente não está muito acostumado, né? O latino gosta muito de falar, né? Se emocionar, mas a gente pouco escuta. Vai falar sobre a importância da escuta ativa hoje aqui na nossa live. Para isso, convidei dois especialistas, Vera Costa e Marcos Batista, para nos acompanhando. Vera e Marcos, por favor, se apresentem. E muito obrigado por estarem aqui, pela disponibilidade e prontidão do tempo de vocês e compartilhar a experiência. Obrigado, obrigado. Vera, com a palavra. Vamos lá. Então, eu sou a Vera, até brinquei com o Gaspar no início, né? Virei Vera Costa, trabalhei numa empresa onde nós éramos 7 Veras no mesmo departamento ao mesmo tempo. Uma delas está aqui, a Vera Martins. Somos amigas de muito tempo, né, Vera? E, então, esse tema, escuta ativa, essa questão de soft skills, que agora pelo SXSW é People Skills, né? Até fazendo um contraponto com a AI. Então, assim, sou apaixonada por esse tema de pessoas, estou sempre estudando e estou aqui assim muito animada para conversar com você sobre esse tema tão desafiador, né, que é escutar. A gente tem dois ouvidos e tem uma boca, mas a gente fala tanto, como o Gaspar falou, dos latinos. Fiz a formação de conselheira no Celint, então estou muito feliz com essa formação. Tenho indicado para pessoas, indiquei para o Marcos, que está aqui com a gente, e tenho indicado também. Então, fiz uma carreira executiva e hoje estou como consultora desde 2006, como coach, e o coach tem uma competência muito importante, que é a questão da escuta. Isso ajudou muito a gente a criar essa live aqui. E estou para conversar com vocês de coração aberto, de mente aberta, para a gente trocar aqui. Muito bom. Bom, pessoal, sou o Marcos Batista. Primeiro de tudo, assim, é uma alegria poder compartilhar, estar aqui entre vocês e perceber aqui o interesse para a gente dividir um pouco da experiência. Não é nem certo e nem errado, mas é uma experiência que está consolidada e que tem se provado, assim, eficaz, que tem trazido resultados, né? E que toca profundamente nas nossas almas, né? Eu sou administrador de empresas por formação, tenho uma carreira corporativa de quase 20 anos na Unilever, na PepsiCo, na Best Foods nos Estados Unidos, tanto na área de marketing como na área de vendas. Mas depois de um período longo, né, esses quase 20, eu decidi empreender e estudando coaching, assumi a carreira de coach executivo e coach de times, né? E eu venho desde 2003 nessa jornada, trabalhando com apoio ao desenvolvimento de indivíduos, também de organizações, de times, né? Atuando como coach executivo, como coach de times, como consultor também, né? E com Vera a gente já tem aí uma trilha também já de um bom tempo, né? Não só dando ouvidos ao que a Vera escolhe como bons caminhos e práticas, né? Tanto é que isso me trouxe próximo a Celinte, mas também podendo com ela construir um programa que está, na verdade, aqui como base da nossa conversa, que é o programa Arte, que está aqui dentro da trilha da Celinte. E hoje a gente vai, então, compartilhar um pouquinho da nossa experiência nesses 30 minutos, né? A gente não tem a intenção
de esgotar os assuntos, mas se a gente conseguir provocar vocês no sentido da curiosidade, do interesse para dar um passo a mais e experimentar um pouco mais neste novo campo, ou neste campo, né? A gente já se dá por bastante satisfeito, né? Então fica aí Bom, já um convite para a escuta deste outro lugar, né? obrigado, Marcos, obrigado, Vera. Antes de iniciar com a primeira pergunta para vocês, queria lembrar que todas as nossas lives, e além de outros conteúdos, estão no nosso canal no YouTube, que o Alisson vai colocar. Muita gente me pergunta, né, a live vai ser gravada? Todas as nossas lives são gravadas, os Masterclass estão lá no nosso canal, então, por favor, se inscrevam, assistam e compartilhem o conteúdo. É nosso trabalho maior aqui no Celint, acho que é esse propósito de divulgar, de disseminar a governança. E vocês são veículos, né? São agentes de transformação como nós aqui do Celint. Semana passada, se eu não me engano, a gente recebeu aqui Tânia Almeida, uma especialista na parte de diálogos, de mediação. Não sei se alguém de vocês participou. E a gente fala sobre diálogos, né? Hoje nós estamos falando de escuta ativa, principalmente no processo decisório, tão importante, né? No conselho, no Cilevo das empresas. Mas a escuta também é importante no diálogo, né? Como eu falei, no diálogo a gente acaba falando muito. Mas eu queria perguntar, Marcos e Vera, como é que é essa questão do diálogo versus a escuta, né? Porque, como eu falei, a gente está muito acostumado a falar, pouco a escutar. E o escuta não é só com os ouvidos. Como é que se dá essa questão da escuta nos verdadeiros diálogos, Marco? Bom, eu acho que a gente poderia primeiro conceituar o seguinte, né? Diálogo, na concepção mais verdadeira, ele precisa de uma escuta. Senão, na verdade, ele pode ser um monólogo disfarçado, uma forma jocosa de falar. Então, a escuta, que não é só ouvir o som que é emitido pelo outro, mas é compreender, dar espaço para que a ideia que vem do outro possa penetrar, para você possa ampliar o seu entendimento a partir do que está vindo. Então, a gente entende mesmo que diálogo, né, ele precisa de uma escuta e de uma escuta ampliada, uma escuta que vai a vários níveis, né? Vera, você quer completar alguma coisa? Ah, eu quero sim, né? Porque o diálogo ele implica em conversas, né? Em conversas verdadeiras. E para a gente ter conversas verdadeiras, a gente precisa escutar. Escutar, como o Marcos falou, em todos os níveis, né? A gente trabalha com o Otto Scharmer, que fala da escuta em 4 níveis. Então, não dá para escutar só como a Tânia falou, sabe? Só tendo os ouvidos, né? Que o ouvido você escuta involuntariamente tudo que está acontecendo. Querendo ou não, seus ouvidos, se estiverem funcionando bem, você está escutando tudo que está acontecendo. Mas a escuta ativa, que é o que a gente quer promover, né, o tempo inteiro na nossa vida, ela implica em muito mais do que essa escuta cotidiana, né? Escuta mais profunda. Então, vamos conversar sobre isso, sim. Que É. ótimo. E é interessante notar que a gente nunca para de escutar, né? Sempre o som está chegando para a gente. Esse é um sentido que temos, dos sentidos básicos, e que a gente precisa, talvez, aqui oportunar uma melhor compreensão dele, ampliar a compreensão dele. Porque a gente está sempre escutando, estamos todos escutando alguma coisa aqui. Nos conselhos, né, a gente sempre está falando de tomadas de decisão racionais com base em fatos e dados. Cada Uhum. vez mais, né, nós temos base de dados, números, indicadores, tá aí a inteligência artificial gerando informação para a gente. A gente vê que tem muita decisão que não sustenta a longo prazo. Como é que vocês veem isso, né? Por que está acontecendo esse fenômeno? Tem a ver com isso de as pessoas estão dialogando pouco, escutando pouco, inclusive nos conselhos? Vou começar aqui, Vai Marcos. lá, vai aí, O velho. que, o que que eu vejo, né? Que tem muita abundância de dados. Não vou aqui entrar no detalhe se os dados são bons, se não são, mas que nós temos muitos dados no conselho, a gente tem, né? Mas a gente tem escassez de escuta, sabe? Então, a escassez de escuta, de repente, é porque a gente tem que decidir rapidamente, sabe? Tem várias formas de você analisar essa escassez de escuta, né?
Então, conversas apressadas, então não tem esse tempo para ter uma escuta seletiva do ponto de vista de cada conselheiro. Eu participo de conselhos muito grandes, então como é que você escuta cada um dos conselheiros e vê realmente o que cada um pensa para ter uma qualidade melhor da tomada de decisão? Então, assim, os dados são importantes, são, mas eles não são suficientes se eles não são trabalhados num processo de escuta coletiva. Porque a gente analisa os dados, quando você vai para o conselho, você já vai com os dados analisados. Normalmente a gente recebe os dados antes, eu me preparo para as reuniões do conselho, então eu recebo os dados antes, analiso, mas quando você chega lá e começa a conversar sobre esses dados, fica muito rica essa conversa, né? E você pode tomar decisões muito mais qualitativas se você tiver uma escuta verdadeira ali do que está acontecendo em cima daqueles dados que foram enviados. Então, o que eu falo, tem abundância de dados e escassez de escuta. Então, se a escuta profunda não gera insights em cima dos dados que a gente recebeu. É. Quer Eu, completar, eu, Marcos? quero sim, quero sim. Eu acho que é muito interessante, né? Assim, bom, dados, como você mesmo disse, Vera, eles cada vez estão mais à nossa disposição. A gente, na verdade, vive assim, uma profusão de dados, mas uma baixa escuta, né? Quando a escuta não está plena ou, enfim, posta intencionalmente na coisa, a gente não consegue transformar esses dados em discernimento coletivo. A gente não consegue fazer isso, porque se a escuta não é qualificada, e o que é escuta qualificada? Não é o que está sendo dito tão somente, mas é também o que não está dito, é o silêncio que acontece, são as caras e bocas, as tensões, os tons de voz, né? Os temas que os dados revelam, que alguns são plenamente aceitos e outros são evitados, né? É toda uma leitura muito mais ampla e mais sistêmica, e a isso a gente está chamando de escuta qualificada, né? De uma escuta de um nível diferente, que pede, inclusive, e oferece oportunidade para a gente produzir boas perguntas. Então, tem como que uma parceria entre escuta e pergunta, né? Uhum. E a gente também não é bem. Acho que nós não somos bem treinados para perguntas, né? Acho que desde pequeno, né? A gente é treinado para responder, né? Para Responder responder, né? teste na escola, responder perguntas, os postzinhos, né? Sobre o Isso. enunciado lá, e várias alternativas, mas a gente é pouco treinado para fazer perguntas, e perguntas que a gente fala poderosas, né? A Tânia falou Exatamente. de, lembra que ela falou de palavras empadas, palavras, né? Uhum. Perguntas empadas. A gente fala muito, quando a gente trabalha na questão de coaching, da escuta ativa, de palavras grávidas. Então, assim, como é que eu escuto uma palavra e eu entendo realmente o significado daquilo para mim e para aquele coletivo? Então, muitas vezes eu entendo uma coisa em cima de uma palavra importante na frase do outro e o outro entende outra coisa. Então, É, e a gente trabalha isso no nosso workshop, né, Marcos? Os quatro exato. níveis de escuta, né? É. Acho E esse aí vem ponto, uma coisa. Vera. Só, Fale, só Diego. pegar um gancho da Vera aqui, que tem a Aham. ver com a pergunta que te recebeu da Renata Torres. Né? Quando a gente está Tá. falando de escuta ativa, principalmente nos conselhos, que é o nosso foco aqui, a gente está falando de um comportamento ou a gente está falando de uma competência? Se é de uma competência, tem como eu desenvolver a escuta ativa? Posso começar, Uhum. Marcos? Vai você então. Então, a gente que trabalha muito com esses temas, né? Minha carreira foi, eu sou pedagoga, depois eu fiz MBA, o tradicional MBA, fiz um mestrado multidisciplinar em administração, comunicação e educação. Então, a competência ela é composta por um tripé, que é o conhecimento, que é o saber, né? A habilidade, que é o saber fazer, e a atitude, que é o querer fazer, que é o comportamento. Então, na verdade, os três eu consigo desenvolver. Então, a competência tem que olhar esses três aspectos da competência. Então, Renata, dá para desenvolver. É uma competência estratégica escutativa, em qualquer nível de carreira. Desde que eu estou começando a trabalhar como estagiário, como um trainee, e muito mais como conselheira. Se eu estou lá no conselho, né, como é que eu desenvolvo essa escuta e ajudo
o conselho, os meus colegas que fazem parte desse conselho, a também desenvolver a escutativa. Dá para desenvolver, sim, Renata. Não sei se eu respondi, mas dá para desenvolver, sim. Então, complementando aqui, né, Renata, eu acho que a sua pergunta ela traz uma polaridade, ou isso ou aquilo. E a nossa resposta convida para uma coisa diferente, é um e. Então, ele é tanto um comportamento quanto uma competência, né? E acho que isso é que é o mais saudável, né? Porque dessa forma a gente tem um processo mais sistêmico, mais abrangente, né? E a escuta eu desenvolvo, né? Eu intencionalmente, com consciência, com presença, eu vou ampliando a minha capacidade de escutar, né? Então, em conselhos, a gente vê isso, né, como sendo uma oportunidade muito grande, né? Legal. Acho que isso aqui está puxando, inclusive, a pergunta, comentário e pergunta do Fernando e do César Bentin com a minha. Está falando aqui de qualidade de perguntas, né, que Hum, influenciam diretamente a qualidade da tomada da decisão. A gente escuta para perguntar. A gente não tem que escutar só os membros do conselho. A gente precisa, né, na governança moderna, escutar os stakeholders. Sim. uhum, Só que a gente tem que dialogar, escutar, dialogar e tomar uma decisão. Só que tem um item que é escasso: tempo. Como É. é que fica essa questão do trade-off, escuta, diálogo versus tempo para o time to market, né? Por mais que um conselho pense a longo prazo, tem que haver uma decisão. Como é que uhum. fica isso? Eu acho que a gente não pode misturar as coisas e pegar ao pé da letra tudo, né? Porque talvez numa... Veja, para escutar, eu preciso abrir um espaço em mim para poder entender. Esse espaço, ele é um consumidor de tempo. Porque normalmente, o que acontece na gente? A gente vai conversando em conselho, isso é muito comum. Quando um começa a colocar, eu já paro a minha escuta para preparar a minha resposta. Então, eu não escutei. Isso decresce a qualidade do que vai ser discernido lá na frente, que vai ser escolhido. E se no conselho a natureza de pensar a médio e longo prazo, no sentido mais estratégico, eu tenho que aprender e afinar o meu instrumento de saber dosar o tempo da coisa. Então não é uma escuta infinita, né? Mas também ela não pode ser premida pela velocidade como se a coisa fosse tática e imediata. Então, olha só onde a gente tem que estar para poder fazer isso. E aí, primeiro eu tenho que criar esse espaço em mim, aprender a escutar, que é dar um pouco de chance porque o que o outro está dizendo vir para dentro de mim, para poder me preparar. E aí você mencionou alguma coisa na sua pergunta também sobre tipos de perguntas, né? Hum. A Marcos, você fechou o microfone, Marcos. Nossa, eu nem toquei, mas vamos É lá. tipo Então não de, sei onde você eu falou parei. tipo de Não, pergunta, você foi é que até tem a ver tipo com de o tipo de pergunta. pergunta, né, Vera? Sim. É, Ah, tem perguntas que E aí, Marco, encerram a desculpa. conversa. Boa pergunta e aquela pergunta que transforma a discussão, né? Então, isso, que desloca, né? Aquela que pergunta que desloca, desloca as né? pessoas, Então, que as perguntas desloca. que são abertas, que pedem que eu, assim, como você vê tal coisa? Por exemplo, isso é uma pergunta aberta. Ela convida uma reflexão, então ela desloca o eixo do sim ou não, Uhum. que é o eixo da pressa. Então, o eixo da pressa é o sim ou não, é isso ou é aquilo. Mas eu não dei chance, então a qualidade pode estar empobrecida. Agora, produzir perguntas de cunho mais reflexivo, que mobilizam os saberes a vir à tona dos envolvidos, eu acredito que seja uma importante atribuição do conselho, do espaço de conversação do conselho, que aliás é um espaço de conversação estratégica, né? Uhum. Então, é por aí. Vera, você quer completar? Então, o que eu estava pensando aqui, gente, é assim, nas pautas, né, do conselho, sabe? O que eu sinto é que tem pautas muito grandiosas, e aí Uhum. a gente acaba perdendo em qualidade. Então, a pressa também, acho que acontece por conta disso. Foi muito assunto na pauta. Então, vamos ver assim, como é que a gente se prepara antes para ganhar tempo durante a reunião do conselho, né?
Acho que isso é um ponto importante para nós. E o outro ponto é assim, do presidente do conselho e fazer uma pauta que realmente e fazer acordo com aqueles participantes do conselho. Assim, a cada assunto que a gente for discutir, nós vamos ter uma rodada de perguntas, que podem ser, como o Marcos falou, perguntas de esclarecimento, perguntas de ampliar significado, perguntas de exploração, enfim, nós vamos ter uma rodada de perguntas para dar essa chance, colocar isso na pauta, sabe? Porque é o que a gente vê muitas vezes, pela pressa, você acaba decidindo por votação. E a votação passa assim, querendo ficar livre, cumprir a tabela, cumprir a agenda que está Uhum. prevista. E muitas vezes, se tivesse um pouco mais de tempo, né, uma pauta mais qualitativa, uma pauta mais adequada para aquele tempo que se tem de reunião do conselho, uma pauta estratégica, isso aqui merece discutir mais. E aí, gente, é o papel do presidente, que temas que a gente precisa discutir mais, né? E que acordo que ele faz com aquele time ali, né, com os conselheiros, para poder ter no nosso acordo, nós vamos fazer uma rodada de perguntas, sim, de esclarecimento, de ampliação, enfim, para poder qualificar mais a decisão também. Você E trouxe pontos Gaspar, aqui que eu quero salientar, Marco, então, desculpa. Assim, olha, vai lá. pauta estratégica, né? Ela é Aham. estratégica, inclusive, não só para o negócio, mas para ser debatida, né? Você não Sim, tem que ficar recebendo a apresentação na hora da reunião, recebe Sim, antes sim, e vai sim. recebe antes. debater durante a reunião, né? Ela tem É, que caber em quantidade de horários. Se está muito grande, faz reunião extraordinária, faz comitê, Isso, ou o assunto pode não ser estratégico. E aí traz isso. um ponto importante que é o presidente do conselho. Não é à Uhum. toa que o Arte, né, o Arte da Escuta, o Sim. programa que vocês ministram, está nas duas trilhas. Está na trilha do conselheiro e está na E trilha do do presidente do presidente. conselho, É. dada essa importância, né? Porque o presidente do conselho tem que ter uma escuta muito aguçada, É. porque ele escuta as pessoas, escuta o ambiente, escuta o silêncio, inclusive. O que vocês têm a dizer Sim. sobre isso? Sobre É. escutar o corpo, escutar o silêncio? Eu acho que isso é fundamental. Então, assim, falando do presidente, né, é como dizer assim, é fundamental que o presidente tenha essa experiência, e esse domínio, para que ele possa ler o sistema como um todo, escutar o que não está sendo dito, escutar o inaudível. Então é ir para um campo mais de sutilezas, né, do campo que está ali acontecendo, né? Então isso é necessário. Não que isso também não seja válido para os conselheiros, mas para o presidente isso passa a ser chave, né? Para que ele possa conduzir a melhor coisa a partir do que ele está escutando e a habilidade de produzir as perguntas. A gente explora isso, você bem lembrou, lá no Arte, de uma forma muito vivencial, pessoal, né? O Arte ele tem uma característica muito vivencial. A gente não procura dar palestras, a gente faz experimentos com o saber existente dos que estão, para que todos saiam com um grau mínimo de vivência sobre aquela ideia. O que é escutar num nível diferente? O que é construir uma pergunta com uma habilidade diferente, que é muito importante. Porque muitas vezes, assim, eu posso até estar muito atento, estou já no exercício, porque para escutar eu preciso também estar no estado de presença, então tem uma parte de autodesenvolvimento embutida nessa história, mas eu não tenho algumas dicas de como fazer, por exemplo, uma boa pergunta. E confundo as coisas. Então, ter esse conhecimento, esse domínio é fundamental. Vai ajudar, sem dúvida, o desempenho e o atingimento de, acho que, outros níveis, né, de decisão. Né, não consegue, Vera? Eu queria só trazer assim, uma dica para o presidente do conselho, né? Quando tem o Uhum. silêncio, eu acho que tem que respeitar o silêncio. Mas poder fazer uma pergunta para todos que estão ali. O que esse silêncio traz para a gente, gente? O que significa esse silêncio aqui? Pode ser que as pessoas estão em silêncio porque não entenderam muito bem, pode ser que elas estão em silêncio porque elas estão desconfortáveis com o caminho que está sendo seguido na discussão daquele tema. Então, a gente tem que interpretar esse silêncio e fazer uma pergunta de coaching, sabe? Assim, gente, nós estamos em silêncio aqui. Tudo bem com o silêncio, mas o que ele representa para nós? O que significa esse silêncio, sabe? O que ele Então, está vamos contando? conversar sobre esse silêncio, né? Então, Uhum. o silêncio, ele tem muito a dizer para a gente. Pode ser um momento de reflexão, estamos pensando melhor
mas também pode ser outra coisa. Então, vamos conversar sobre esse silêncio. São Eu aquele vou momento quebrar o das coisas protocolo. difíceis, né? Quebrar o Tá, protocolo. Não, quebrar o protocolo. eu vou quebrar o Ah, protocolo aqui. O presidente do conselho do Celint e que ministra a aula DPC está presente aqui na nossa live. Eu Eu estou queria vendo escutar um aqui. pouquinho dele. Como esse orquestrador de conselho, né, deve escutar os seus membros, escutar os stakeholders que a gente colocou. Você tem aí 30 segundos para ajudar a gente, Vanderlei? Boa noite a todos aí. Boa É, noite, Vanderlei. eu me preparei para responder, então não vou poder olhar aqui o script. Ô, Brincadeira. Vanderlei, tudo bem? Não, beleza. Eu acho que eu estou ouvindo aqui, estou vendo que tem tudo a ver, né, com o que a gente, inclusive, tem o Marcelo Friis, né, que participou aqui da turma 4 do programa de Presidente do Conselho, que foi terça-feira, foi ontem, né, o primeiro encontro. E a gente falou exatamente desse ponto, né, o quanto que o presidente do Conselho ele tem que ter essa capacidade de entender o todo. O Celente ele é Uhum, muito holístico, né? A gente fala da governança integral. Exatamente por isso, para a gente poder ver todas as variáveis e aprender o conjunto da coisa, que muitas vezes ele é muito mais significativo do que você vê só as partes, né? A visão cartesiana, ela separa as partes para tender a se aprofundar naquela parte, mas a visão holística, ela vê o todo. E o papel do presidente ele é muito isso. Então, saber escutar é crucial, por exemplo, porque a visão errônea é que o presidente ele vai tomar a decisão, ele vai juntar as partes, depois ele vai dar o veredito. Não é nada disso. O presidente ele não vai, às vezes ele não vai nem abrir a boca, né? Ele vai Uhum. deixar, se existe um colegiado de pessoas bem preparadas, que foram selecionadas, com perfil complementar, etc., para poder exercer o contraditório. Nesse contraditório, como eu falo, né? É uma tese, uma antítese e uma síntese. Então, um grande papel que a gente comentou, inclusive, nesse primeiro encontro, né, ontem, foi o papel do presidente do Conselho como um sintetizador, né? Ele tem esse papel, ele vai buscar com que desse entrechoque de tese e antítese nasça uma síntese que não é o meio termo. Nós temos, como brasileiro, a gente tem a tendência de falar, eu gosto de É, uma coisa doce, você gosta de uma coisa salgada? Vamos fazer uma coisa agridoce, aí satisfaz todo mundo? Não é isso, né? Então, eu acho que esse programa, A Arte da Escuta, ela é sensacional para a gente poder perceber isso. Olha, nós vamos ter que montar, escutando, tendo tempo, dialogando, nós vamos montar uma solução que seja superior, e esse é o sentido da síntese. Então, uhum. só dando minha palhinha aqui. Obrigado pela oportunidade, Gaspar. boa. Nada, Vanderlei, é um prazer sempre lhe escutar. Vera e Marcos, né? Qual é o melhor deslocamento de um conselheiro precisa fazer? Sair da resposta para a pergunta ou do julgamento para a escuta? Como é que é esse exercício? Olha, nesse fim de Tá. semana, gente, no sábado, eu participei o dia inteiro com um professor da França sobre um workshop sobre julgamento, né? Então, assim, foi muito rico, das 8 da manhã até as 16 horas, em função do fuso horário lá, então foi até as 16 horas. Então, para mim, é sair do julgamento para a escuta. Porque, assim, Uhum. nós, seres humanos sociais que somos, a gente, quando está interagindo com o outro, a gente tem, assim, muitas vezes a gente escuta julgando e já querendo, escuta para responder. A gente não escuta assim inteiro, presente, estando efetivamente com o outro. Para eu realmente garantir que o outro me entendeu e que eu entendi o que o outro está falando, que é um primeiro momento assim da escuta ativa, eu tenho que entender você e você tem que me entender. Não tem julgamento. Não importa o que você pensa diferente de mim, você faz diferente de mim, você sente diferente de mim, tudo bem, e tudo bem. Então, para eu escutar, preciso escutar sem julgamento. Sem julgamento, eu estou entendendo o outro está me entendendo, e a partir daí a gente começa a ter uma conversa construtiva e fazer perguntas para poder enriquecer a nossa conversa e chegar naquilo que o Vanderlei falou, sabe? Né? Numa alternativa que não é a minha nem a sua, nem a junção das duas, é algo totalmente inovador. É uma outra Então, opção. é. Eu, eu, A gente está. eu, eu queria só trazer acho que um ponto aqui bem importante, né? Quando eu julgo, eu deixo de escutar.
porque eu entro num diálogo interno para ponderar os meus pontos e estruturar a minha fala. O que está vindo de fora não está mais importando. Eu peguei um pedaço, comecei a criar toda uma narrativa. Então, eu volto para o ponto, né? O que nós estamos falando tem como essência no final a importância do contínuo autodesenvolvimento, que prescinde do autoconhecimento. Como é que eu consigo parar de julgar? Porque somos seres julgamentosos. Então eu preciso me conhecer um pouquinho para poder exercer esta capacidade de, naquele momento, acolher, criar um espaço. E veja só, o que está atrás dessa ideia é assim, quando eu crio esse espaço, é um espaço do vazio, que vai ser preenchido por algo que não era o meu, é novo, diferente. E daqui surge uma possibilidade de ampliação, de melhoria, de coisas maiores, melhores, né? Muito bom. A gente está chegando aqui ao final da nossa live, são 6h32. Tem algumas perguntas não respondidas que a gente vai responder depois, vou passar para o Marcos e para a Vera para a gente colocar, mas o pessoal está pedindo bibliografia. Eu acho legal depois a gente passar também e a gente bota no nosso site junto com a gravação da live. Mas eu não sei se o Alisson já colocou, eu acho importante, Alisson, você colocar lá o nosso site, a trilha do conselheiro e a trilha do presidente, que muito que foi colocado aqui está nas duas trilhas. A arte, escuta, a reflexão, a orquestração de reuniões, da pauta, né, que o pessoal botou no site, então isso vai estar muito respondido ali, né? E eu quero convidar a todos vocês para estarem comigo em setembro, dia 24, no Fórum do Celinte, que esse ano é em setembro, não é em novembro, não vai ser no sábado, é durante a semana. Então fiquem atentos para a gente estar juntos no Fórum em setembro, dia 24, né, Alisson? Uma E aí, quinta-feira. uma quinta-feira, 14 horas que começa. E eu queria fazer uma última pergunta para vocês, que serve como dica, né? Porque os outros vão ser endereçados no programa Na Arte da Escuta, que começa quando, Vera? Começa dia 5 ou 6? Dia A 6, quarta-feira agora, dia a primeira 6 quarta-feira de maio, 6. Semana que vem, 6 então, já começa a Arte 6 da de maio. Escuta. Para todo mundo que está aqui, com certeza cometemos vários erros nas nossas reuniões de gestão e de conselho, principalmente. Quais são os erros mais comuns que vocês têm observado nas conversas de conselho? E que erros são esses que comprometem tanto as decisões? Os erros mais comuns. Isso. Eu acho que o primeiro que eu vejo é essa questão da velocidade versus eficiência, efetividade do conselho. Eu acho que é um erro que a gente comete, né? Eu acho que tem um outro que a gente começa a debater solução, e isso eu vejo muito em mediação de conflitos também, que a gente está Uhum. partindo para a solução sem entender muito bem o problema, sem estressar A sobre o ponto causa. de a causa, a raiz, tal. Eu acho que é um erro também que a gente comete. Deixa eu ver. A questão das perguntas, sabe? De não abrir espaço para pergunta de esclarecimento, para pergunta de ampliação, de visão, né? Para perguntas de exploração. Eu acho que também é um erro que a gente comete, né? Acho Que que eu mais? sumarizaria isso, Vera, com essa ideia da, assim, a postura curiosa, a postura Sim, aberta, né? é, Então, é uma postura que é necessária, né? é. Sabendo que, sim, claro, ninguém vai ficar anos para tomar decisões ou coisas, mas dá o tempo da coisa, E acho que um erro né? também que eu vejo, né, Marcos, é o foco muito individual, sabe? Eu estou muito focada em mim, no que eu penso, no que eu gostaria de fazer, em que Uhum. solução que eu quero dar para aquele tema ali, e muitas vezes É. querendo impor a minha ideia, sabe? Então, estou Uhum. focando em mim, não estou focando no coletivo do conselho, nem estou focando em algo maior que aquela instituição a quem eu sirvo, né? Então, isso Uhum. também eu vejo um erro comum que É. muitos cometem, porque fica preso no seu ego. Saiu uma pesquisa recente, no final do ano, da Korn Ferry, que fala das 10 características importantes de um presidente de conselho, né? A primeira delas foi empatia, a segunda foi escutativa. O Marcos falou de curiosidade, está lá a curiosidade também como uma das 10. Humildade está lá dentro de uma das 10 também. A questão do Uhum. julgamento que nós falamos aqui está lá também como uma das 10 características importantes de um presidente de conselho. E isso serve também para todos nós que somos conselheiros.
E a escutativa, gente, é uma competência que a gente usa no dia a dia, com o nosso filho, com o nosso vizinho, com a nossa namorada, com o nosso namorado, usa na vida. Então, como é que eu desenvolvo isso para eu realmente ter relações mais saudáveis? Menos sofrimento. A gente complica porque muitas vezes não escuta, sabe? Não, Vera, eu acho que tem um ponto, né, que eu tenho cada vez mais reparado e confirmado, né? A maior parte de nós aqui, a maioria, somos grandes executivos, né? Passamos a conselheiros muitas vezes sem uma preparação, sem uma formação adequada. O executivo está muito acostumado, né, a decidir, a fazer, a executar, pouco escutar, dialogar e buscar o consenso e o colegiado. É uma atuação meio que individual, né, ele é o Uhum. poder decisório. E aí, quando você não busca uma formação, como nós temos aqui, como a maior parte de vocês fizeram, no PFC, o curso científico e o avançado, acaba que a gente repete esses erros num É momento que isso a gente mesmo. não poderia cometer, que é quando faz parte do conselho, né? É Não perguntar verdade. direito, fazer pergunta fechada, correr para decidir, né? A gente está Hum. pensando em longo prazo, vamos debater mais, vamos, né, racionalizar, tirar a emoção, discutir facilidades, ouvir aquela pessoa que conhece mais do que você, ouvir sem querer perguntar. Uhum. O É que isso vocês têm a mesmo. dizer disso? Você acha que essa formação, não só a arte, mas a formação completa que existe de conselheiros e a nossa trilha, é um fator divisor de águas, né, dessa mudança de posicionamento e de atitude do executivo para o conselheiro? Olha, Sim, Para eu te acho que finalizar? eu posso dar testemunho, eu vejo isso comigo, né? Como me ampliou toda essa, a minha forma de enxergar as coisas todas pelo caminho trilhado. Então, sem dúvida, eu entendo que sim, né? E a gente vai adentrando a lugares mais, vamos dizer assim, a profundidades novas. A mesma coisa que eu enxergava de um jeito, eu vou ampliando. E é nessa ampliação que as oportunidades, o novo, a coisa acontece. E a gente precisa se dar chance disso, né? uhum. Vejo isso com muito Ótimo. sentido. Gente, já passamos alguns minutos da nossa live, né? Quase 10. A gente começou um pouquinho Uhum. depois. Eu queria agradecer Marcos, Vera, por estarem aqui compartilhando, né, a experiência, o conteúdo, o conhecimento de vocês. Muita gratidão. Gratidão a todos Obrigada. vocês que participaram da nossa live aqui, né? Fiquem atentos que temos mais lives. Entre no nosso canal de YouTube, ouça novamente, escutem novamente a nossa live aqui e compartilhem com todo mundo. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Em breve estamos novamente juntos em lives e nossos programas também. Abraço para os meus plus mais que estão aqui presentes. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Obrigado a todos. Obrigada.